Boa noite a todos. Que prazer enorme estar esse dia aqui, nesse ano que está sendo um exercício de fé e de paciência, acho que para todo mundo. Todo mundo que a gente conversa esse ano está sendo fé, paciência. A gente não tem outra palavra para resumir o que a gente tem passado esse ano. No mundo inteiro, a gente não tem... Qualquer canto do mundo que a gente está conversando está sendo isso. E agradecer também em nosso nome, me permitam isso, agradecer no nome de todos nós aqui, aos mentores da casa e aos nossos anjos guardiães, que eles possibilitaram que a gente viesse no meio dessa confusão estar aqui presente. Aqueles que não puderem estar aqui presentes, que estão nos assistindo pela internet, também é um esforço, porque a gente sabe que dentro de casa a gente tem sempre alguma coisa que nos tenta desviar a atenção. Então é um esforço individual suportado pelos mentores da casa e pelos nossos anjos guardiães. Eu queria fazer também um especial agradecimento aos mentores da casa. Quando me foi proposto esse tema, e é até curioso, porque conversando com a Lívia uns 2 meses atrás, umas 6 semanas atrás, falando sobre que palestras iríamos fazer nos próximos meses, não sei porque me veio sugerir essa palestra sobre Jesus. E a Lívia achou ótima a ideia e colocou exatamente para a gente fazer próximo ao Natal. Mas eu não tinha ideia do que ia falar. Imagina, Jesus talvez que tem mais biografia sobre ele, tem mais estudos sobre ele, tem mais filmes sobre ele, livros. O material é tão grande sobre Jesus que é um desafio grande tentar resumir em 50 minutos ou fazer alguma coisa que nos motive a refletir e celebrar Jesus daqui para frente ou continuamente. Então foi um desafio muito grande, graças a Deus e graças aos mentores da casa, por isso eu venho agradecer especial. Em 3 dias eu consegui montar essa apresentação, que foi uma surpresa, porque geralmente a gente leva mais tempo, né? A gente geralmente faz a apresentação de noite, após o trabalho, já cansado, e veio com uma claridez tão grande que eu não tenho outra forma de agradecer a eles essa oportunidade. A palestra saiu, como a Lívia falou, foi feita em inglês e agora em português para a gente. Então a palestra, o tema de hoje é exatamente, vamos refletir sobre Jesus, nosso maior exemplo, que é uma forma de celebrar ele. O Natal é para celebrar ele, né? O Natal não é para celebrar troca de presente. Troca de presente é uma coisa muito material, coisa de fora. Bacana, é legal, mas é de fora, não é de dentro. A proposta de hoje aqui é a gente refletir sobre o que a gente pode fazer de dentro para fora, para exatamente celebrar ele que tanto nos ensinou e que a gente pouco reflete sobre os ensinamentos dele. Então, gente, Kardec, na questão 625, no Livro dos Espíritos, Kardec, bem preciso, com aquelas questões bem objetivas, ele pergunta qual foi o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu à humanidade para servir de guia e modelo. E a resposta dos Espíritos foi bem precisa, foi Jesus. Eles não falaram que seria um grupo de pessoas ou uma outra determinada celebridade. Eles foram muito precisos em falar Jesus, ponto. Resposta clara e simples. A apresentação de hoje poderia acabar aqui. Não tem mais nada para falar, certo? O Livro dos Espíritos já diz isso claramente. Guia e modelo, Jesus. Mas o que quer dizer ser guia e modelo da gente? O que quer dizer isso? Estava uma vez conversando com um amigo meu sobre exatamente uma coisa semelhante, sobre uma dúvida, uma decisão que é fazer, uma decisão às vezes de cunho moral. Né? Muitos de nós temos na nossa vida várias decisões ou dúvidas de cunho moral. E ele virou para mim e falou, o que Jesus faria nessa situação? Eu falei com ele, eu não sou Jesus, eu não tenho nem condição de pensar nisso, mas ele é teu guia e modelo. Ele é seu guia e modelo. Se ele é seu guia e modelo, nada mais justo do que você tentar saber o que ele faria nessa situação. Foi exatamente o que a Lívia falou
na abertura. Quando a gente tem essa coisa na cabeça, a gente vai refletir e vai conversar com nossos anjos da guarda. Pensa nesse sentido. O que Jesus faria nessa situação? Com toda certeza a gente vai ter essa resposta. Porque ele é o nosso modelo, ele é o nosso guia, né? A gente tem vários ídolos na nossa vida, né? Muitos de nós têm ídolos. Às vezes gosta de se espelhar. Você vê uma criança que começa a jogar futebol, ela se espelha no ídolo, imita os gestos daquele ídolo. Jesus é o nosso ídolo, é o nosso modelo. Então nós temos que saber o que ele faria naquela situação e procurar seguir. Certo? Essa reflexão de hoje, além do Livro dos Espíritos, é claro, algumas referências adicionais. A primeira que foi colocada ali é o livro Há 2000 Anos. Quem teve a oportunidade de ler esse livro, ele faz um mergulho na época, no período que Jesus viveu. É um livro bastante detalhado que, quando você começa a ler, você praticamente se sente dentro da história. De tanto detalhe que tem. É detalhe tão preciso que tem historiadores que estão descobrindo detalhes que já foram descritos nessa obra. Se eu não me engano, é dos anos 50, não tenho ideia do ano dela, dos anos 50. E até hoje, na época foi muito questionada, porque ela levantava certos fatos que não se tinha conhecimento, e hoje já foram confirmados. Tem um personagem dela, desse livro, que é o Públio Lentulus, que é uma das encarnações de Emmanuel, uma das encarnações pretéritas de Emmanuel. E eu vou até mostrar aqui, mais tarde, uma carta dele, da descrição física de Jesus, que também é feita dentro do livro. Então esse livro é muito interessante, quem quiser entender Jesus, viver a época, porque nada melhor do que viver a época, ou tentar entender a época, para entender o ensinamento. Porque muitas das passagens que ele fala, que ele passa para a gente, tem que entender um pouco da cultura da época. E esse livro traz isso muito bem, muito detalhado. Recomendo, nós estamos numa época agora de festa, um bom presente para se dar. Acho que ainda temos aqui na biblioteca alguns exemplares, tanto em inglês quanto em português. Quer dizer, quem tiver amigos americanos também é um bom presente. Uma boa leitura. Quem não puder também tem em PDF esse livro. Quer dizer, desculpa para não ler, é só a gente não saber priorizar o tempo. Outro livro de Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho segundo o Espiritismo, às vezes fazem uma confusão, que ele condensa toda a Bíblia. Não exatamente. Kardec fez no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fez ilustrar a doutrina espírita, principalmente as leis morais, com base no Evangelho. Então ele ilustrou tudo que o ensinamento da doutrina espírita, ele pegou o Evangelho e usa como uma ilustração. Então nem todas as passagens do Evangelho, do Novo Testamento, estão no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas não quer dizer que ela não seja válida, é válida, como essa obra indiscutível. Então é um outro ponto para estudo. Quem quiser estudar o ensinamento de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é muito claro e preciso nesse estudo. Duas outras obras, uma está disponível na internet, é do Jornal do Instituto de Estudos Espíritas, que trata sobre Jesus e a liderança. Que isso é um grande ponto de Jesus, é a forma de liderança dele. E a liderança dele a gente vê 2000 anos depois ela sendo inquestionável. Então, a liderança é um ponto forte da herança que Jesus nos deixou. Um outro apanhado também está no artigo da revista semanal eletrônica, O Consolador, que é Jesus, fonte de água viva. Tem esses 4 aqui, vocês me permitam, tem milhões de obras sobre Jesus, milhões de referências sobre Jesus. Eu me concentrei nessas 4, que elas conseguiram apresentar uma condensação melhor para o que se propõe essa noite. Para a gente agora começar a mergulhar em Jesus, começar a sentir o clima, eu vou trazer essa música aqui. Existe até uma história sobre essa música, mas eu pesquisei, não sei se é verdade, que ela seria uma psicografia de Chico, que foi entregue nas mãos de Roberto Carlos, nos anos 70, e ele colocou em música. Isso tem relatado em algumas reportagens espíritas, mas o autor da música, o Roberto Carlos, nunca declarou isso oficialmente. Então eu prefiro
deixar isso de lado e considerar que foi uma inspiração que o autor recebeu, inquestionável, de bonita. Então vamos escutar essa música aqui. Tem que ligar o som. Eu pus o mute, I'm sorry. Ok. Som. Let me... Desculpem. I messed up, I'm sorry. Even to them that believe on his name. Ok. Vamos lá, então. Nada que não se possa ajeitar. Então, gente, essa música aqui, não sei se está dando para acompanhar a letra, mas é uma forma da gente trazer quase que uma oração para essa reflexão de hoje. Certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu. Que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou, tudo que aqui ele deixou, não passou e vai sempre existe. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou. E colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem, crescer para lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir.
Tudo que aqui ele deixou, tudo que aqui ele deixou, passou e vai sempre existir. Dores nos lugares que pisou, e o caminho certo pra seguir, pra seguir. Muito boa, né? Muito boa. Essa música, quando eu estava... Acho que conhecia ela, né? Afinal de contas, no Brasil, quem é que escutou o Roberto Carlos? Às vezes até a voz embargava. A gente engolia alguma coisa, porque nunca tinha prestado atenção na letra em si. Quando a gente começa a prestar atenção na letra, realmente ele foi muito bem inspirado aqui. Você vê que a gente pode perceber aqui que ele condensa o Sermão da Montanha, nos faz lembrar o Sermão da Montanha, nos faz lembrar a parábola do semeador, bem clara aqui, resumida, e nos lembra isso aqui, né? No refrão, o caminho certo a seguir. Então, essa música ela é uma oração que nos traz para Jesus e muito bem celebrada. Creio que ele foi muito bem inspirado para compor essa música. Bom, passando essa emoção, vamos entender, então, vamos mergulhar então na região que Jesus viveu, para a gente entender, né, um pouquinho de história aqui, para a gente entender como é que era. A gente pode ver nesse mapa aqui, que está sendo apresentado, em verde, isso tudo era o limite do Império Romano à época de Jesus. Vai desde a Portugal e Espanha, da Península Ibérica, até aqui o extremo da Turquia, da Palestina, do Oriente Médio, incluindo o Egito. Bem extenso para a época, era praticamente o mundo inteiro dominado pelos romanos. Entretanto, a área que Jesus veio a encarnar, que é a área aqui próxima a Jerusalém e Síria, aqui na área da Galileia, é uma área bem longe de Roma para aquela época. Então a gente pode perceber que era uma área não muito querida para um exército romano ir. Por quê? Era uma área que não tinha muita água, tinha problema de religiosos seríssimos lá, que temos até hoje nessa área, né? Essa área é uma área extremamente complicada. E o exército, a parte do exército romano que vinha para a ocupação dessa área, não era a nata do exército romano, né, dos legionários. Era uma graduação um pouquinho abaixo, o que levava a piorar ainda mais essa região, né? Apesar da política romana de invasão, ela mantinha a cultura local, ela não limpava a cultura local e impunha a cultura romana, ela apenas queria tirar o dinheiro, né? Arrecadar o dinheiro, extorquir. Então ela mantinha os reis, mantinha os religiosos lá. Então isso criava um barril de pólvora que a gente vê até hoje em dia, esse barril de pólvora na região. Teria sido muito mais cômodo para Jesus, talvez, encarnar em Roma, né? Onde era uma cidade principal, e de lá divulgar a palavra dele. Mas ele não fez isso. Ele veio exatamente daqui. Como é que pode alguém encarnar aqui e conseguir expandir todo o conhecimento dele para um império tão vasto quanto esse romano? E vamos lembrar o seguinte, o Império Romano ele tinha múltiplos deuses, e ele apresentou um conceito totalmente diferente, que era do Deus único, que praticamente só os judeus que tinham esse conceito enraizado. Vamos dar um zoom aqui nessa região, para a gente mergulhar um pouquinho mais na região que Jesus pregou. Nós temos aqui nessa fotografia, acho que se puder desligar a luz aqui, acho que fica melhor a imagem, né? Fica melhor? Isso aqui é o Mar da Galileia, né? Ou o Lago de Tiberíades, que é o Mar da Galileia, mas na realidade é um lago, está aqui localizado, o Rio Jordão, que vai até o Mar Morto. Então, o Rio Jordão era praticamente o caminho natural
de qualquer viagem que se fizesse da área da Galileia para a área da Judéia. A Judéia está aqui, em laranja, a Galileia em roxo. E aqui nós temos a cidade de Nazaré, que é a cidade onde os pais de Jesus, né, Maria e José, eram originários, tanto é que ele é o Jesus de Nazaré, mas na realidade ele nasceu em Belém, ao sul de Jerusalém, quando ele estava vindo por conta do censo imposto por Herodes o Grande. E aqui também na área do Mar da Galileia nós temos Cafarnaum. Cafarnaum é a vila de pescadores, onde Pedro e a maioria dos apóstolos estavam. Então nós temos que a região é mais inóspita ainda. Não é Jerusalém, que seria a metrópole, a grande metrópole da época, aqui seria Jerusalém. E quanto longe estaria isso aqui, né, as origens aqui, Cafarnaum e Nazaré. Então a gente pode ver quanto era difícil para qualquer coisa vingar nessa época. Como é que uma ideia tão revolucionária, uma doutrina tão revolucionária como Jesus pudesse vingar numa área tão longe da metrópole e tão conturbada como era? Só mostrando isso aqui, a gente acabou. É ele mesmo, só podia ser ele. E aqui, uma coisa interessante também, que entre a Judéia e a Galiléia nós temos a Samaria. A Samaria tinha uma rivalidade com a Judéia. Hi, I'm Dr. Amy. Uma rivalidade em vários aspectos. Um deles era religioso. Então eles não se davam, eles se odiavam entre a Judéia e a Samaria. E muitas das parábolas de Jesus, ele utiliza os samaritanos para exatamente exemplificar que essa separação que existia aqui era uma grande bobagem. O pessoal da Judéia e da Galiléia tratava o pessoal da Samaria como a pior espécie. Da mesma forma, os samaritanos tratavam o restante como da pior espécie. Então, havia um problema. Então, nós temos várias parábolas. A parábola do bom samaritano, a parábola da mulher samaritana, que vai ser apresentada adiante. Então, você vê a região que ele veio encarnar como era complicada. E Jerusalém, como está aqui nessa figura aqui, bem condensada, mais complicada ainda. Porque nessa época Jerusalém vivia. Esse aqui é o palácio de Herodes, onde vivia Pôncio Pilatos. Aqui nós temos o templo, onde os judeus adoravam o seu Deus único. Do lado do templo teria o Sinédrio, que seria uma espécie de câmara política, de discussões políticas. E logo aqui também a Fortaleza Antônia, onde Jesus foi julgado. Então era bem denso isso aqui, era uma megalópole confusa, né? Com todos os problemas de uma megalópole daquela época. Então resolveu encarnar nessa região. Então a gente já começa a sentir o clima e o poder dele tão grande que ele consegue ter um destaque nessa região conturbada. Descrição física de Jesus, isso é uma coisa interessante. Muita gente fala que não importa. Quer dizer, não é que não importe, é que a gente, quando vai mentalizar Jesus, quando vai celebrar Jesus, é importante que a gente tenha uma visualização nossa, para a gente poder fazer a nossa meditação em cima de alguma imagem. E aqui nós temos uma imagem de Jesus, que é um quadro que é conhecido como Príncipe da Paz. Esse quadro foi pintado por essa simpática menina quando ela tinha 8 anos de idade. Ela hoje deve estar beirando uns 25 anos de idade. Ela é poeta e pintora. Quando ela tinha 8 anos de idade, ela pintou esse quadro e foi um trabalho contínuo de aproximadamente 40 horas. Ficou 40 horas pintando, quase que em transe. E desde 4 anos de idade, ela já falava que ela via Jesus, que ela conversava com Jesus. E ela teve a possibilidade de pintar esse quadro e ela falou que era Jesus e foi batizado como Príncipe da Paz. Especialistas, se vocês tiverem a oportunidade de pesquisar sobre esse quadro, ou sobre essa menina, a Kiane Kramaric, ela é daqui de Illinois, ela é filha de imigrantes europeus, acho que da Lituânia, se eu não me engano. E ela pintou esse quadro com uma perfeição tão grande que não dá para imaginar que uma menina de 8 anos de idade, sem técnicas de pintura,
Estudiosos de pintura veem esse quadro, veem a perfeição da sombra, a perfeição do olhar. E se vocês verem no computador, verem em alta definição essa figura, vocês olharem para os olhos, essa figura é tão penetrante o olhar que realmente impressiona. Então, esse quadro também é retratado, me trouxeram até na quinta-feira aqui. Eu fui ver o filme, tem um filme chamado Heaven is for Real, o céu é para a realidade, onde esse quadro é retratado também. Então é uma coisa que impressiona. Dentro da doutrina espírita a gente conseguiria até explicar, né? Uma pintura pictográfica que foi feita, se é a imagem de Jesus ou não, mas essa imagem ela é muito semelhante ao que fizeram há pouco tempo a de 3D do Santo Sudário. O Santo Sudário também há controvérsias, se é uma coisa real ou não, mas fizeram uma figura em 3D da estampa do Santo Sudário, né, do manto de Turim, e é muito parecido, é extremamente parecido a imagem do Santo Sudário com essa imagem. Coincidências não existem, fica a conclusão de cada um. Além dessa descrição física, nós temos também a carta de Públio Lentulus, que foi encontrada no século XII, século XIII. Também há controvérsia se ela é uma carta válida ou não, mas é uma carta de Públio Lentulus. Públio Lentulus, como eu disse, no livro há 2000 anos, é um dos personagens principais do livro, sendo uma reencarnação pretérita de Emmanuel. E essa carta foi encontrada, e lá uma descrição detalhada da fisionomia de Cristo e também do aspecto moral dele, que eu acho que vale a pena. Quem era Públio Lentulus? Públio Lentulus era o senador romano, governador da Judéia. O governador da Judéia não, era o senador indicado para a Judéia. O governador era Pôncio Pilatos. Públio Lentulus era o senador encarregado da região do Império Romano. E essa carta foi endereçada... Foi interessada ao duque... Vai falar o nome aqui, eu vou mostrar aqui a descrição da carta. Foi um duque romano que recebeu essa carta e que ele estava, inclusive, a carta era endereçada a Tibério, que era o César. Essa carta era endereçada a ele apresentando porque Tibério recebeu a notícia de Jesus na área e ele queria saber detalhes. Então, Públio Lentulus escreveu essa carta e oferecendo que se Tibério quisesse ter Cristo em pessoa, que ele levaria Cristo até Roma na presença de Tibério. Então, essa carta aqui, eu vou botar a carta agora aqui, para a gente também escutar. Carta do senador Públio Lentulus ao imperador Tibério César, descrevendo as características morais e físicas de Jesus. Este documento foi encontrado no arquivo do Duque de Cesadini, em Roma. Sabendo que desejas conhecer quanto vou narrar, existindo nos nossos tempos um homem, o qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é inculado o profeta da verdade, e os seus discípulos dizem que é Filho de Deus, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas que nela se acham e que nela tenham estado. Toma o teu leito e anda. Em verdade, ó César, cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos. Em uma só palavra, é um homem de justa estatura e é muito belo no aspecto. E há tanta majestade no rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os cabelos da cor amêndoa bem madura, são distendidos até as orelhas, e das orelhas até as espáduas são da cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio de sua fronte uma linha separando os cabelos, na forma em uso nos nazarenos. O seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno. Nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face, de uma cor moderada. O nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa
mas semelhante aos cabelos, não muito longa, mas separada pelo meio. Seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem olhos expressivos e claros. O que surpreende é que resplandecem no seu rosto como os raios do sol, porém ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplandece, apavora, e quando ameniza, faz chorar. Faz-se amar e é alegre com gravidade. Disse que nunca ninguém o viu rir, mas antes chorar. Tem os braços e as mãos muito belos. Na palestra contenta muito, mas o faz raramente, e quando dele se aproxima, verifica-se que é muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma beleza rara, não se tendo jamais visto por estas partes uma mulher tão bela. Porém, se a majestade tua, ó César, deseja vê-lo, como no aviso passado escreveste, dá-me ordens que não faltarei de mandá-lo o mais depressa possível. De letras, faz-se admirar de toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem vendo-o assim. Porém, em sua presença, falando com ele, tremem e admiram. Dizem que um tal homem nunca fora ouvido por estas partes. Em verdade, segundo me dizem os hebreus, não se ouviram jamais tais conselhos de grande doutrina como ensina este Jesus. Muitos judeus o têm como divino e muitos me querelam, afirmando que é contra a lei de tua majestade. Eu sou grandemente molestado por estes malignos hebreus. Diz-se que este Jesus nunca fez mal a quem quer que seja, mas ao contrário, aqueles que o conhecem e com ele têm praticado, afirmam ter dele recebido grandes benefícios e saúde. Porém, à tua obediência estou prontíssimo. Aquilo que tua majestade ordenar será cumprido. Vale da majestade tua, fidelíssimo e obrigadíssimo, Públio Lentulus, senador romano, presidente da Judéia. Interessante, né? Então, e no capítulo 5 do Há 2000 anos também há uma descrição feita por Públio Lentulus de Jesus. Então, quem for ler o livro no capítulo 5, também nós temos isso. Bom, como eu tinha falado, né? Um dos aspectos bem marcantes de Jesus é a sua liderança pelo exemplo. Existem vários tipos de liderança, né? Liderança pelo temor, liderança pela senioridade, liderança pelo conhecimento. Ele conseguiu congregar isso pelo exemplo, não só pelo conhecimento dele, mas pelo exemplo. Então, essa liderança pelo exemplo é o que fez carregar essa mensagem dele através de 2000 anos. Como é que essa liderança pelo exemplo que ele faz, que hoje em dia é muito estudada, né? Treinamento de líderes mundo afora, é feita basicamente com a liderança pelo exemplo, para acabar com aquele tipo de liderança da mão de ferro. Então, a primeira coisa que ele faz, ele compartilha a missão dele com os apóstolos. Ele não toma a missão para ele, ele compartilha aquela missão. Mas ele não engana ninguém das dificuldades que elas teriam. Então, esse é um aspecto de liderança. Compartilha, mas não cria falsa expectativa. Ele exemplifica sempre no relacionamento dele respeito e amorosidade. Isso é caridade, certo? Identifica necessidades e estimula a mudança de comportamento. Então, ele faz uma liderança pelo exemplo com base psicológica. Então, ele estimula aquela mudança de comportamento. Pensa no que você está fazendo. Reflete. Faça um autoconhecimento. Não condiciona, não julga e nem condena ninguém. Quer dizer, é impressionante. Desse quilate... Vou tirar aqui. Nesse quilate de Jesus, ele não condiciona, não julga ninguém. Nós temos o exemplo da mulher adúltera, né? Aquela passagem que tem da mulher adúltera,
que ele prova isso claramente. Ele exerce o olhar e o ouvir e o falar. Né? Quantos de nós tem essa capacidade de escutar mais, observar mais do que falar? E proporciona motivação e força. Ele tudo é possível, ele não faz exercitar a fé. Acredita nele. Tem várias passagens de Jesus, como aquela da tempestade no mar da Galileia, onde todos os discípulos estavam desesperados, enquanto ele dormia dentro do barco. Ele dormia. Isso é relatado. Como é que pode todo mundo desesperado dentro do barco, vai virar, vai naufragar, e ele dormindo? É a fé, ele acredita naquilo. Certo? Quem quiser se aprofundar nesse estudo da liderança, esse aqui é um bom extrato para se aprofundar, esse artigo do IEE. Bom, para a gente fazer reflexões sobre Jesus, é lógico, não daria para colocar todas as passagens de Jesus, né, todas as curas que ele fez. São retratadas aproximadamente, no Novo Testamento, 35 curas. Né? Acho que apenas uma que tem nome, mas são 35 curas relatadas. Seria um curso aqui de sei lá quantos anos para a gente aprofundar. Então, eu pesquei 3 passagens dele aqui para a gente refletir, certo? E a sugestão de estudo seria essa, pegar a passagem de Jesus e refletir. A primeira delas seria a conversa com Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, era um doutor da religião na área de Jerusalém, e ele faz uma conversa reservada com Nicodemos, explicando, no nosso entendimento, né, da doutrina espírita, o que seria a reencarnação. Temos também aqui uma outra passagem dele, que é quando ele faz o ensinamento do primeiro e segundo mandamentos. Na abertura que a Lívia fez, a Lívia já citou um deles. E a terceira passagem de Jesus que nós vamos ver aqui é o encontro dele com a samaritana. Samaritana, como eu disse, para os judeus era uma espécie à parte, não era tratado como gente. E ele fala com a samaritana junto ao poço de Jacó. Então vamos ver cada uma dessas passagens aqui e refletir um pouquinho dentro do tempo que nós temos. Deixa eu trazer aqui. Havia um homem chamado Nicodemos. Ele era um judeu importante. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus. Rabi, sabemos Parou? que tu és um mestre vindo da parte de Deus. Ninguém pode realizar os sinais que tu fazes se Deus não está com ele. Se alguém não nasce do alto, não verá o reino de Deus. Como um homem nasce de novo, se já é velho, poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Eu garanto a você. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nasce da água e do Espírito, porque quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Não fique surpreso quando eu te digo que todos devemos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Como isso pode acontecer? Você é mestre em Israel e não sabe essas coisas? Se não acreditam quando eu falo sobre as coisas da terra, como acreditarão, então, quando lhes falar das coisas do céu? Ninguém nunca subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem, aquele que desceu do céu. Assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, Vou tirar aqui, vamos voltar para a apresentação.
tinha separado essa imagem, mas enfim, ficou muito escura por algum motivo, então preferi trazer do YouTube direto. Bom, o que tá a base dessa conversa dele? Quando ele fala renascer no sentido de reencarnar. Isso fica bem claro quando a gente estuda a doutrina espírita, e Kardec nos traz isso bem claro no capítulo 4, itens 4 e 8, que é o sentido dessa mensagem, que às vezes ela é muito confundida, mal interpretada. O que seria a água? Quando ele fala que tem que nascer da água. A água, na época de Jesus, era o elemento básico. Tudo para eles vinha da água. Eles não conheciam a tabela periódica naquela época. Eles não conheciam os elementos, né? Os elementos químicos. Eles sabiam, para eles tudo vinha da água, tudo vinha da água. Tudo que era material, a origem era da água. Então a água era um elemento gerador absoluto. Então quando ele fala, se um homem não renascer da água e do espírito, quer dizer, não renascer da matéria e do espírito, ele não poderia entrar no reino de Deus, ele não poderia evoluir moralmente para chegar no reino de Deus. Significa, então, que se não renascer com o corpo e com a alma, ele não poderá evoluir moralmente. Então, espremendo essa fala, essa conversa dele com Nicodemos, que era um doutor religioso, mas a gente pode perceber no filme, se vocês pegarem todo o filme que apresenta essa fala, os artistas aparecem Nicodemos com aquela cara de interrogação bem grande, tipo, não estava entendendo nada. E ele fala, você é um doutor da lei e não consegue ver isso? Aí ele fala, dá o exemplo do vento, e Nicodemos continua com aquela cara de interrogação. Como é que eu estou falando coisas da matéria e você não entende? Como é que eu vou falar com você coisas do espírito? Então, chamando Nicodemos para estudar, se aprofundar um pouquinho mais no que ele estava fazendo. E aqui também uma outra coisa interessante é isso, ele já mostra a distinção entre matéria e espírito. Quando ele fala que o que é carne, que nasce da carne é carne, e o que nasce do espírito é espírito. Então já tem a distinção, né? Que é uma coisa, na época, ninguém conseguia entender direito. Bom, vamos ver a próxima, então, em cima do primeiro e segundo mandamentos. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Não estás longe do reino de Deus. Interessante, né? E a Lívia abordou exatamente um desses mandamentos, ele abordou na abertura dessa nossa palestra de hoje. Então, vamos então ver o que ele está dizendo aqui, né? Vamos detalhar um pouquinho mais, apesar de ser tão óbvio, claro, né? Mas ele fala, amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento. O que seria amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento? O que seria isso? Né? Ele quebra o entendimento, ele facilita o que seria amar a Deus. Joana de Ângeles, no Vida Feliz, capítulo 200,
ele exatamente dá uma explicação bem rápida, né, e direta sobre isso. Joana, como sempre. Então, o que seria de coração? Seria agradecer a Deus a sua existência, a nossa existência. Do jeito que nós estamos hoje, nós temos que agradecer todo dia. Isso é exatamente amar a Deus. Nós estamos agradecendo a Deus. Nós estamos honrando aquilo que nos foi dado temporariamente para a nossa evolução moral. Foi nos dado um corpo físico para a gente poder evoluir. Isso é amar a Deus, o que a gente agradece a Deus. A outra, louvar Deus mediante uma vivência sadia. Né? O que seria uma vivência sadia? Seria uma vivência reta. Né? Evitar excessos, evitar coisas que não seriam sadias, que vão agredir o próprio corpo, agredir outros. Então, isso é uma vivência sadia. E também exaltar o amor por meio dos deveres retamente cumpridos. Aquilo que a Lívia também colocou no início da nossa abertura, se a gente vai fazer uma decisão que vai afetar alguém, essa decisão não está muito correta. Vai afetar alguém para um lado negativo, essa decisão não está correta, então nós temos que rever essa decisão. Certo? Então, é cumprir o dever de uma forma reta. Então, é isso que ele nos coloca. E o segundo mandamento, que é amar ao próximo como a si mesmo, é simples, né? É fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem para conosco. Né? É simples que a gente pensar, fiz aquilo com uma pessoa, será que o oposto eu iria gostar? Isso é a mais completa expressão de caridade. Kardec nos coloca isso no capítulo 11. Ele faz a explanação dessa passagem de Cristo. E é um grande ponto, é a destruição do egoísmo. Se a gente colocar amar ao próximo como a si mesmo, é a arma contra o egoísmo. Então, duas frases bem simples e profundas, que até hoje são muito mal interpretadas algumas vezes. Bom, a próxima eu acho que eu vou ter que sair, porque eu vi que o vídeo não estava cortando. Eu vou ter que fazer uma saída aqui e puxar direto da apresentação. Vocês peço uma vez desculpa. Dá-me de beber. Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Senhor, tu não tens com que a tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água Bom, gente, passagem da Samaritana. Isso também é uma outra passagem bastante conhecida de Jesus, onde ele encontra. Quais são os pontos aqui que a gente pode destacar? Primeiro, é uma mulher samaritana.
Se o judeu já não falava com o samaritano, imagina com uma mulher. Ele aqui já se propõe assim, estou falando com uma mulher e samaritana. Quer dizer, ele quebra todos os paradigmas daquela época e até hoje. Quer dizer, a gente não tem que não falar com determinada pessoa, racismo, etc. Não tem. Ele aqui mostra que não tem essa. Não tem isso. Todo mundo é igual e todo mundo tem que ser tratado de forma igual. Então, mais uma vez, a gente vem falar da água como elemento fundamental à vida. Só que ela tem a visão da água, quando ele fala água viva, ela tem a visão da água como sendo que mata a sede. E quando Jesus coloca que vai ter sempre sede, ele está tratando a parte desconfortante, a parte não confortável da vida material. A gente pode imaginar, esse poço de Jacó é numa colina, um pouco elevada. Para ela carregar aquele balde, levar a colina acima, depois trazer ela umas 3, 4 vezes por dia. Olha que desconforto da vida material que ela está tendo, e está tendo sempre sede. E o que ele apresenta é o seguinte, se você vier no meu conhecimento, na minha água viva, você não vai ter mais sede para a sua vida eterna. O desconforto material vai passar ao largo. Então, essa passagem de Jesus é exatamente isso, é mostrar que quem vai na água viva dele, no conhecimento dele, no entendimento do que ele se propõe, do que ele está mostrando, não vai ter o desconforto da vida material. A vida material vai ser passada de uma forma muito mais tranquila. É isso que ele mostra com essa conversa dele com a samaritana. Certo? Ele faz o paradigma de falar qualquer um, independente de quem seja, e mostra que vem comigo que o teu desconforto vai ser amenizado. Ela não entende, ela não entendeu. Ela perguntou, você é maior que o Jacó que fez esse poço? Quer dizer, ela não tinha o conhecimento do que ele estava passando. Até que ele, uma continuação desse diálogo, ele chega, ela pede água viva para ele, e ele manda ela trazer o marido dela para vir conversar também. E ela fala que não tinha marido. Aí ele fala, como você não tem marido? Ela já estava no 5º marido. Aí ela se surpreende, aí ela senta para conversar com ele. Aí começa a escutar os ensinamentos de Jesus. Certo? Quem quiser também se aprofundar, foi como eu falei, essa referência aqui, que está na revista do Consolador, eletrônica, sobre o assunto. Alguma dúvida aqui sobre diálogo, sobre como é que a gente pode refletir em cima disso? Eu não teria uma dúvida, Márcia, mas eu gostaria de fazer uma observação. Eu acho que a gente não pode esquecer de que a sede que a gente sente, o desconforto, não vai além das coisas materiais. Sim. Porque a gente continua buscando coisas em relacionamentos, em projetos, no sucesso material. A gente continua a ter sede de coisas que, na realidade, quando nós a atingimos, aquilo... Elas não são para isso. Você começa a ficar com sede de novo. E essa, eu acho... Ela não é para a vida eterna. A nossa sede não é para a vida eterna. Essa passagem, para mim, é uma das passagens mais impressionantes do Evangelho, em termos de nossa relação com a vida na Terra. Sim. Coisas que nós buscamos, continuamos a buscar, e é a mesma coisa de continuar a beber água do mar. Sim. Você toma água E vai ter sede. continua com sede. É o que ele mostra para ela. Vai continuar subindo o morro e vai continuar com sede. Impressionante. Mãe, que você fez uma escolha simplesmente maravilhosa. Eu não fiz, acho que eu só sou correspondente. Mas é inspirado. Sem dúvida. Então, gente, é lógico, teria mais outras dezenas de passagens aqui para a gente discutir, fica a cargo de cada um. Isso é um incentivo para cada um estudar e procurar se aprofundar nesses ensinamentos. Então, enfim, o ano, acho que não é só agora essa época do ano, tem que estar sempre celebrando Jesus. Né? Isso é uma celebração constante ao longo do ano, mas ainda no Natal, porque as imagens chamam para isso. Então, como é que a gente pode celebrar Jesus?
Primeira coisa, estudando o Evangelho e fazendo uma reflexão. Aí a gente pode falar, pô, mas estudar... Quantos aqui já estão começando a fazer um Evangelho no lar? Vamos fazer uma enquete aqui rápida. Já fazem o Evangelho no lar ou já estão querendo fazer o Evangelho no lar? Muitos de nós já fazem isso. O Evangelho no lar é um estudo. A gente vai abrir uma passagem do Evangelho, vai ler e vai refletir sobre aquilo. Então não é um estudo assim, uma coisa que vai tomar muito tempo. Não é para ler o Novo Testamento de uma vez só e daí ficar fazendo um estudo em cima daquilo. Pega uma passagem, reflete sobre aquilo. E o livro de Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem várias reflexões. Inclusive, ele dá aquela cola para ajudar a gente a refletir. Então, estudando é uma forma de celebrar Jesus. Outra forma seria, como a Lívia bem colocou, é matando a sede nos ensinamentos dele. Essa sede nossa de sempre buscar alguma coisa, sempre estar ficando desconfortável, é matar a sede na água viva que ele se propõe, que são os ensinamentos dele. A outra forma também seria amai-vos como eu vos amei. Quer dizer, a passagem dele pela Terra, apesar de muito curta, foram 30 e poucos anos, foi curtíssima, mas foi profundamente marcante e reflete até hoje. O nosso mundo é conhecido como antes e depois de Cristo. Não precisa dizer mais nada. É um divisor de águas. E ele fala, amai-vos como eu vos amei. Certo? Ele fez isso. Ele é o nosso exemplo, é o nosso guia. Por que a gente não pode fazer isso? Por que a gente não pode perdoar uma pessoa? Por que a gente não pode conversar com uma pessoa? Estender a mão para alguém? Ajudar alguém? Isso é a forma. Então nós estaríamos celebrando Jesus com isso. Agradecendo sempre, momentos ruins e momentos bons. Os ruins pela experiência que nos proporciona, os bons pelos prazeres que nos traz. Então, todos os dois são válidos. Certo? Então, sempre agradecendo. Todo dia de manhã agradece. Antes de dormir, agradece. E a gente tem que estar sempre confiando em Deus e no seu tempo. O tempo de Deus não é o nosso. Eu posso dar um exemplo curto que aconteceu comigo recentemente, de família. Meu pai já tem certa idade e ele caiu em casa e quebrou o fêmur. E ficou aquela preocupação, com problema de pandemia, aquele negócio de ir para o hospital naquela idade é um risco alto. E ele fez a cirurgia do fêmur foi bem sucedida, e no dia seguinte, dentro do hospital, ele teve um infarto. Porque ele estava com 95% da widowmaker, da artéria coração entupida. Então a gente fica, na hora a gente ficou chocado por quebrar a perna logo agora, no meio da pandemia, tendo que ficar quieto em casa. Se ele não tivesse quebrado a perna, provavelmente ele teria tido um infarto dentro de casa. Que seria uma coisa sem pouca chance. Então ele está sempre confiando no tempo de Deus, confiando em Deus. É um exercício de fé o tempo todo. Nós estamos aqui para isso, para praticar a nossa fé. Então, isso é uma outra forma de celebrar Jesus. Não adianta a gente reclamar que não deu tempo, que faltou isso, não era para ser agora, era para ser depois. Vamos confiar no tempo dele, confiar sempre nele. Ele sabe o que está fazendo. Bom, gente, lembra daquela questão na primeiro slide? Que ele apenas respondeu quem é o nosso guia e modelo, Jesus. Ele complementa essa questão com esse parágrafo. Kardec complementa com esse parágrafo. Então ele dá aquela explicação. Por que ele está dizendo que é Jesus? Por que ele afirmou Jesus, ponto? Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Então é o que ele falava, vós sois deuses e vão fazer tanto quanto eu faço. Deus nos ofereceu ele como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ele ensinou, a doutrina de amor que ele ensinou, é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque o Espírito Divino estava suportando ele, estava animando ele.
e porque foi o ser mais puro de quantos têm aparecido na Terra. De todos que apareceram na Terra, ele é o nosso guia e modelo. Então, gente, uma reflexão para esse Natal, a gente puder celebrar ele e acostumar a celebrar ele pelo menos uma vez por semana, se possível, todo dia. No Natal, quando a gente estiver reunido com a família, é uma coisa bastante prazerosa, nesse ano que foi um ano de exercício de fé, né? Um exercício de fé e paciência, a gente puder refletir naqueles 5 pontos e trazer na nossa mente, trazer o Evangelho, praticar mais o Evangelho. Não é só leitura, é estudo e praticar. Muito obrigado para todos aí. Bom Natal e um bom ano, que um ano de 2021 muito melhor para todos nós. Obrigado.